Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início novamente, como todas as quintas-feiras, né? Hoje nós estaremos falando sobre a responsabilidade da igreja para com os missionários. A responsabilidade da igreja para com os missionários. E com certeza vamos elucidar algumas dúvidas e vamos acrescentar muita coisa no conhecimento das pessoas. É uma área de missiologia, uma área muito importante, mas precisa a pessoa realmente querer e se interessar pelo assunto. Senão ele vai entender como uma coisa que desnecessária. Não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Então nós já estamos vendo que a gente tem sim, né? Mas vamos iniciar então para não perdermos muito tempo. Queridos, há bênçãos sem medidas para quem cuida da obra missionária, pois é um ato de voluntariedade. Todos nós sabemos disso. É um ato de voluntariedade. Aquele ato, é um ato espontâneo, de generosidade. Todos nós sabemos, meus irmãos, através da própria Bíblia Sagrada, que não estamos falando da nossa cabeça, que Deus ele não despede ninguém vazio. E além de tudo, sendo você uma pessoa generosa, é claro que Deus vai abençoar a sua vida. É desta maneira. Meus irmãos, nosso tempo nesta terra aqui, ele é muito curto, muito curto. Ele é curto demais para nós vivermos uma vida assim, como eu vou dizer para vocês, sem propósito. Nós, ao entendermos a que nós viemos, nós percebemos que nós estamos aqui para um relacionamento com o Criador. Nós percebemos que nós estamos aqui para um relacionamento com as pessoas, para que o amor cresça dentro do nosso coração. Nós percebemos, meus irmãos, que nós somos muito mais do que muitas pessoas, muitos seres humanos aí, infelizmente, acham. E assim nós precisamos o quê? Precisamos fazer o bem. E é a todos, meus irmãos. É a todos. Se não temos o chamado para ir para missões, nós devemos, pelo amor ao próximo, fazer o bem. E como eu falei, a todos, mas principalmente aos domésticos da casa do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos de uma maneira muito grande buscar resgatar essas pessoas do meio desse mundanismo e a que eles estão expostos. Nós ainda nos separamos um pouco mais, mas ainda assim estamos expostos e muito. Mas eles estão totalmente expostos a esse mundanismo que impera no mundo. Então nós temos com isso que assumir o quê? Certas responsabilidades, inclusive financeiras, com relação àquele que vai, né? E não apenas àquele que vai. Muitas vezes nós entendemos o missionário como ele é o missionário, mas se ele for, no nosso caso nós estamos falando sobre missões transculturais, ou seja, em outros países, em outras localidades, distâncias. Então se ele foi, ou se ele vai levar com certeza a sua esposa e ele vai levar os seus filhos, ou seja, ele vai com a sua família. Para isso, nós vamos começar lendo o texto, para que nós possamos entender todo esse contexto da aula que vai ser dada hoje aqui. O texto ele está em 1 Coríntios 9, de 9 a 14, e ele nos diz assim: porque na lei de Moisés, está escrito: não matarás a boca do boi que trilha o grão. E aí vem as perguntas, né? Porventura tem Deus cuidado dos bois? Será que ele falou isso para os bois? Né? E no versículo 10 fala assim: ou não, ele o diz certamente por nós. Aqui é uma pergunta, mas é uma pergunta que já traz a resposta. Ele não vai cuidar do boi como ele cuida de nós. Então, esse vem certamente para nós, né? Então, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então, ele está querendo dizer o seguinte, que a pessoa que leva o evangelho, a pessoa que trata, a pessoa que vai, o que responde ao ID do Senhor, ele deve ter criado em torno dele ali uma base. Então ele deve ser amparado
pelas outras pessoas que não vão, né? Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que muito de que vós será muito de que vós recolhamos as carnais? Então eles estão trazendo para nós coisas espirituais. Seria muito nós ajudarmos um pouco, nós colaborarmos? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Se algumas outras pessoas abusam, se algumas outras pessoas eles participam dessa divisão financeira que nós temos, por que não a pessoa que está trazendo o Evangelho, apresentando a Cristo? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo. Aqui vocês sabem que essa carta de Coríntios aqui, ela foi escrita em Efésios, né, na terceira viagem missionária dele, foi escrita em Efésios, e ele estava ali falando sobre ele, sobre o trabalho que ele fazia com tendas. Eu vou ler o texto, senão eu acabo contando a história para vocês aqui, né? Antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum no Evangelho de Cristo. Muitas pessoas, quando você fala que você precisa de uma remuneração para comer, para se alimentar, para cuidar do filho, para cuidar da esposa, eles já acham que você está se aproveitando deles, e não é assim que funciona. A própria palavra de Deus diz que não é assim. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim, ordenou também o Senhor dos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então é justo que nós colaboremos, é justo que nós ajudemos. Feita esta leitura, eu vou tratar durante essa aula todo o esclarecimento, de um modo geral, disto para os irmãos, né? Então, Paulo ele escreveu esta carta lá em Éfeso, como eu já comentei. Ela é fundamentada na responsabilidade da igreja em ajudar o missionário. Ele aqui, nessa leitura, meus irmãos, ele usou como referência a lei mosaica, lá em Deuteronômio 25:4, que diz assim: não atarás a boca do boi quando este debulha. E o texto lido, ele deixa claro que não se trata de bois, mas de trabalhadores da obra de Deus. O pastor, o evangelista, o mestre, o missionário, ou qualquer servo, vejam que eu estou falando de vocês também, qualquer servo de Deus que exerça na igreja funções nesses sentidos, pessoas que necessitam. E aqui nós falamos também de pessoas que estão na igreja e que muitas vezes não têm condições financeiras de se sustentar. Então o ajuntamento da igreja ajuda a sustentar essas pessoas. Falamos disso na semana passada, né? Estes que eu mencionei aqui, eles são dignos de viver dos proventos provenientes dos dízimos e das ofertas, bem como de doações específicas para o fim de missões. E missões é o nosso assunto de hoje. É o nosso assunto de hoje, meus irmãos. A igreja, então, ela tem a responsabilidade de suprir esta necessidade. Não é uma responsabilidade obrigatória, mas ela tem a responsabilidade, sim, de suprir esta necessidade. Porém, Paulo, no texto, já deixa claro que não usa deste direito. Naquele texto que ele escreveu, ele deixa claro que ele não usa deste direito, para não causar impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então, para que não houvesse aquelas pessoas que relutassem, fossem relutantes, ele trabalha. E aí ele não necessita dessas ajudas. Se Paulo usasse desse direito, ele poderia ser acusado por muita gente de pregar o evangelho com fins de ganhos pessoais. E eu quero deixar aqui claro que na nossa igreja também, meus irmãos, na nossa igreja também, é desta mesma forma. É desta mesma forma. E por quê, meus irmãos? Porque nós priorizamos a necessidade de nossos membros, além do envio de valores de missões e despesas do prédio, utilizado para a igreja local, energia, água, luz, como nós falamos na semana passada. Então, a nossa igreja não é uma igreja rica, é uma igreja pobre, mas o que entra tem sido o suficiente para que nós possamos pagar água, luz, ajudar pessoas que necessitam, pagar os impostos. Tem impostos, nós estamos agora isentos do imposto
predial, mas tem impostos, tem encargos que nós pagamos, nós somos obrigados a pagar contabilidade, tem muitos arquivos, impressões de folhas. Olha, meus amados, vocês não imaginam o gasto que nós temos. São muitos gastos. Parece que não, a igreja abre a porta, entra todo mundo, glorifica, adora, vai embora. Não, tem muito gasto, muito gasto. Então nós priorizamos ali a necessidade da nossa igreja e dos nossos membros. E ainda por cima nós enviamos valores de missões, como eu expliquei a semana passada para os irmãos. A nossa igreja local, ela é um prédio bonito, mas ele é um prédio simples, não tem luxo. Ali não tem luxo. Né? Então nós precisamos arrumar algumas coisas, corrigir certas coisas. Se você chama um eletricista para mexer em alguma coisa na igreja, para ele ir lá mexer é R$100. Para ele ir lá. Aí dependendo do problema, ele vai com certeza cobrar um pouco mais caro, né? Porque vai ter o trabalho dele, tem tudo isso, né? Então, meus amados, isso tudo acaba esgotando os nossos recursos financeiros, que são, posso falar assim, que eles são muito bem utilizados e de uma forma muito transparente. Qualquer um de vocês que quiser pode pedir para mim todos os relatórios e eu forneço. E eu não sou o pastor presidente. O pastor presidente, ele toma conhecimento do que está acontecendo na igreja através de mim. E o dinheiro sai através dele. Então nós não temos uma ligação. Para mim poder... Eu comprei os envelopes de dízimos e ofertas hoje. Eu fiz o Pix, a nota vem, eu passo para ele, ele repassa para mim. É dessa maneira que funciona. Então é totalmente transparente tudo. E qualquer um de vocês a qualquer momento pode pedir para nós o relatório. Nós vamos sentar e vamos explicar e orientar. Como já falei a semana passada também. Né? Então, meus amados, nós temos que falar aqui de missões, né? Então hoje sobre missões, eu não vou ficar dando satisfação da nossa igreja aqui. Este é o assunto deste trimestre. Nós precisamos, meus amados, como igreja, identificar, preparar, enviar e cuidar do missionário. É desta maneira que funciona. Enquanto eles atuarem no campo, e este cuidado abrange também a esposa, abrange também os filhos. Abrange a esposa e os filhos. Paulo, meus irmãos, ele era fazedor de tendas. Para quê? Para ele não pesar aos irmãos das igrejas. E embora fosse seu direito receber ajuda das igrejas, ele trabalhava. Ele não recusava receber oferta. Não recusa. Ele não recusava receber oferta, não recusava receber ajuda que vinham até ele. E que fique bem claro para nós que é um dever que nós temos de cuidar dos que eu mencionei anteriormente. Missionários, pastores, presbíteros, pessoas que estão ali trabalhando no ID do Senhor. Mas o assunto aqui hoje é sobre missionários, e é sobre eles que nós vamos falar. Né? E como primeiro assunto que nós vamos entrar agora no que está orientado pela escola bíblica, nós vamos falar um pouco sobre a responsabilidade da igreja. Nós vemos claramente que existem 4 pilares para se obter êxito neste sistema missionário. Não pensem que é de qualquer jeito. Existe um trabalho, existe folhas para imprimir, relatórios. É dessa maneira que eu falei, tem custo. Isso tem um custo. O primeiro pilar seria a conscientização da igreja de um modo geral. Nós fazemos pouco isso. Fazendo um culto de missões ou durante um culto normal nós iríamos lá e nós iríamos expor algo sobre missões. Então esse é o primeiro pilar. Junto com isso está a formação de missionários, eles serem treinados, eles serem preparados. Atos 13:2 nos diz assim que e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o povo de Deus ali estava reunido e em oração e jejuando, né? Eles separaram a Paulo e a Barnabé, conforme pediu o Senhor. Aí já fica claro, meus amados, que a igreja é a responsável pelo missionário. Só aí, porque é ela que envia.
né? O segundo pilar é que o missionário precisa ter o quê? Precisa ter uma liderança. Ele não pode ficar largado e fazer aquilo que dá vontade nele, ou fazer o que bem quer. Não, tem que ter uma organização, tem que ter um acompanhamento. Ele deve ter por obrigação se submeter a esta liderança, porque é de lá que vem as normatizações para essas coisas. Porém, meus irmãos, ele deve ter liberdade. Então ele é obrigado a cumprir as ordens da liderança, mas ele deve ter liberdade pelo envolvimento que ele tem com o local, de tomar decisões de acordo com a ética e os bons costumes morais daquela localidade. Ali, a visão deve ser dada a ele pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que deve preparar a mente dele, abrir a mente dele para isso tudo. Atos 6,6 nos fala sobre isso. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram a mão. Então é sempre o Espírito Santo agindo, sempre o Espírito Santo agindo. O terceiro pilar, meus amados, é que todo missionário tem que prestar contas ao seu pastor e à sua igreja. Nós não temos um missionário efetivo ali na nossa igreja que fica no campo, mas eu tenho um vasto relacionamento com o pastor lá da África, e nós temos esses contatos, e através de tudo que nos é passado por fotos e por documentos, nós acompanhamos tudo que é feito lá, né? E isso vem através de quê? De relatórios. E não é relatório só financeiro. As pessoas pensam que relatório, não. Nós precisamos também saber das atividades diárias das pessoas que estão no campo. No caso nosso lá é o pastor Dias. Então nós temos que saber das atividades diárias. Para quê? Para não haver dúvida do trabalho que está sendo efetivamente feito. Vou falar uma coisa para os irmãos, mas já entendam que nós aqui temos critérios, mas existem muitas igrejas que não têm muito critério, né? Com exceções, e muitas exceções, é claro, alguns usam missões como cabide de emprego. Como cabide de emprego. Ou seja, eles vivem confortavelmente sem nada a produzir. Sem nada a produzir. E ali recebendo salário para cuidar da esposa, para cuidar dos filhos, então eles vivem ali meio que à la larga, assim, meio à vontade. E não produzem, eles passam o dia na internet, vendo vídeo, jogando videogame com os filhos. E o trabalho missionário não é isso. Não estou aqui acusando ninguém. Estou falando que existem. Estou acusando que existem. E falei para os irmãos, com exceções, e muitas exceções, é claro. Então interpretem bem isso. E é por isso, meus amados, que eu sempre na igreja me coloco à disposição para passar nossos atos no trabalho, em missões da nossa igreja. Todos os nossos atos. Os irmãos aí que costumam fazer doações para nós, eles sabem que no final do mês eu passo o relatório de quem doou, o valor que doou, quanto nós enviamos para a África, tudo direitinho. Já o restante, se quiser saber o trabalho que está sendo feito, entre em contato, a gente mostra os nossos relatórios também, mas é dessa maneira que nós agimos, a tantos quantos queiram saber o que acontece. Nós somos muito transparentes. Eu não sou missionário, mas eu sou os olhos, juntamente com o pastor presidente, de tudo o que ocorre ali na África. Atos 15:4 diz assim: tendo eles chegado a Jerusalém, eles foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Já em Atos 15:12, já fica assim: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios, meus amados. Então veja, Paulo e Barnabé dando satisfação para a igreja. Então quem somos nós para não darmos satisfações para a igreja? Nós temos que dar satisfações, sim. Né? O quarto pilar que nós precisamos comentar com os irmãos é que o missionário, aquele que vai, ele não deve exercer outra função. Porque senão ele vai trabalhar o dia inteiro, que tempo ele tem para fazer missões?
né? Então ele não deve exercer outra função. Ele deve dedicar a sua vida ao chamado divino. E por isso é que ele precisa ser remunerado. E por isso que ele precisa ser remunerado. Meus amados, lá em 1 Timóteo 5,18, a Escritura declara assim: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. É desta maneira que está lá em 1 Timóteo 5,18. Então, bem como na leitura inicial que nós fizemos, o sustento efetivo do trabalho de missões é responsabilidade da igreja. E por consequência é nossa, pois nós somos a igreja de Cristo. Os missionários não devem ter que implorar por salários, não. Eles não devem ter que mendigar por salários. Por quê? Porque eles são obreiros de primeira classe, são iguais a pastores, mestres e demais trabalhadores, diácono da igreja, obreiro na igreja. Têm a mesma honra, eles têm que ser honrados. Têm que ser honrados. Desafio uma pessoa, um membro da igreja, a precisar de alguma coisa e nós não fazermos. Precisar de alguma coisa que esteja dentro de uma realidade, dentro de uma coisa aceitável para toda a igreja. De repente o cara, não, eu quero um iate. Não vamos dar. Mas se a pessoa fala, estou passando privações, estou com certas situações, o pastor Gilson, vou falar que eu já citei o nome, pagou energia elétrica de pessoas, já pagou conta de água de pessoas. A gente acompanha. Se vocês quiserem saber disso, tem que perguntar. Tem que vir para saber. E muitas vezes não tinha dinheiro na igreja, foi pago com dinheiro do próprio bolso. Do próprio bolso. Então, meus amados, o missionário, ele está totalmente ligado ao ministério. E ele deve ser formado e acompanhado por este ministério. Ele é orientado pelo pastor da igreja local, conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Concede à igreja. Quem trata com o pastor Dias na África, diretamente sou eu. Mas eu desafio qualquer um a achar alguma coisa que eu tratei com ele que eu não tenha falado antes com o nosso pastor presidente. Então, tudo deve ser conversado. Tudo deve ser resolvido da maneira mais correta, mais coerente, mais equilibrada. Conforme ensina, inclusive, o texto de Atos, Atos 1, de 24 e 25. Atos 1, 24 e 25. E aí nos traz dessa maneira. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido. Aqui nós falamos de escolher aquele que vai, né, para preencher a vaga do ministério apostolado, da qual Judas ali ele se transviou. Ele foi para o próprio lugar dele, não adianta nós comentarmos a respeito disso. Judas, ele saiu, e aí eles escolheram ali entre Barsabas e Matias, e o escolhido foi Matias. Então, portanto, nosso dever em oração escolher quem irá. Olha o que está no texto que eu li para os irmãos agora há pouco. Acabei de falar aqui para os irmãos. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Deus é que escolheu. E o Espírito Santo conversa com a gente, mostra para a gente, deixa claro para a gente o que é, e como nós devemos agir. É dessa maneira. Então, meus irmãos, naquele ato foi escolhido Matias. E se nós não orarmos, nós não vamos ter um bom resultado disso tudo. É dever. E por quê? Porque é dever do missionário trabalhar. É dever do missionário prestar contas. E é prestar contas através de relatórios periódicos. Não é no final do mês ele contar, sabe? Não, é através de relatórios periódicos, com nome, com endereço, com dados, com notas fiscais. É desta maneira que funciona. Eu comprei os envelopes, a nota fiscal já vem junto com o produto para entregar, porque vai para a contabilidade. A nossa igreja é extremamente correta neste sentido. Em todos, eu acredito. Mas nesse sentido eu posso falar porque eu lido com isso diretamente. Então os relatórios são feitos assim sobre andamento de obras. Nós estamos fazendo uma igreja lá
na África, pequena, uma igreja simples, mas estamos fazendo, como foi feito lá em Atos 14, 27, né? Que diz assim, que ali chegando, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram, né? Quantas coisas fez Deus com eles e como ali foi aberta a porta para se pregar o evangelho aos gentios. Então eles comentaram tudo isso. Eu gostaria aqui de fazer um adendo para vocês, trazer uma parte. Às vezes, meus irmãos, surgem dúvidas se nós devemos, como membros da igreja local, priorizar uma coisa ou outra. Priorizar, vamos priorizar aqui a missões, não, vamos priorizar a doação para os meninos aqui, vamos priorizar lá para o Pará, lá para os ribeirinhos, vamos priorizar. Então, cabe esclarecer aqui para vocês, isso é uma parte, tá bom? Fora as coisas que eu falo sobre a aula. Então, cabe aqui esclarecer que o nosso relacionamento com a igreja, com o ministério e com a família, é o que eu estou falando agora para vocês, o relacionamento entre igreja, ministério e família deve ser o mais equilibrado possível. Você não pode atender só a família que você vai esquecer a igreja e o seu ministério. Você não pode atender só a igreja que você vai esquecer o seu ministério e a família. Você não pode só esquecer, só pensar também no seu ministério, que pensando nele você bitola, você vai esquecer a igreja e vai esquecer a família. Então, nós não podemos esquecer, nós temos que entender que nós temos esses 3 ministérios na nossa vida, a igreja, a família e o nosso ministério pessoal. Eu quero ser pastor, eu vou lutar para ser pastor, mas eu não posso esquecer minha família, nem a minha igreja. Isso deve ser uma relação a mais equilibrada possível. Jamais um deverá suprimir o outro. E jamais irá suprimir, se o Espírito Santo estiver te conduzindo, se você estiver pensando, se você estiver coerente, se você estiver orando, se você estiver caminhando verdadeiramente de acordo com a palavra de Deus. Porque assim vai haver o quê? Vai haver consenso, vai haver harmonia, vai haver equilíbrio. Além disso, vai haver também o respeito comum. Então você vai respeitar tanto a sua igreja, quanto o seu ministério, quanto a sua família. E tem um livro, se vocês quiserem anotar, tá bom? É um livro muito bom, não sei nem o preço. Não sei nem o preço dele. Eu li, mas eu não tenho mais, mas eu não sei o preço dele. Eu recomendo muito esse livro. Esse livro chama-se A Tirania do Urgente. A Tirania do Urgente. É de Charles Rummel, esse livro, de Charles Rummel. Então, nele você aprende a não apenas apagar o incêndio, não apenas apagar o fogo, mas a organizar pela importância, a saber priorizar, ou seja, você aprende a equilibrar. Se você não cuidar da sua família, você não terá cuidado com as coisas de Deus e não vai ter também o devido cuidado com o seu ministério pessoal. É desta maneira. Bom, vamos para lá. Aí. Voltando ao segundo tópico deste primeiro assunto, nós vemos que certo é que todo o sistema de apoio deve favorecer para que o missionário tenha tempo e energia para o seu trabalho. Esta obra, meus irmãos, ela é uma obra de fé, do começo até o fim. E embora esperançosos no apoio da igreja, financeiro, em oração, eles precisam muito confiar em Deus, precisam muito buscar a Deus. Por quê? Porque sem fé, sem oração e sem o sacrifício doador dos irmãos, a obra missionária vai falhar. Portanto, tanto os missionários como a igreja que os ajuda e sustenta devem ser pessoas de muita fé e entrega. Lembre-se que isto deve ser feito de coração. Já falamos na aula passada, no temor e na obediência deste mandamento de ir e fazer discípulos. Não adianta você fazer para tomar proveito, para tirar proveito de alguma maneira, querendo fazer uma barganha com Deus, uma troca. Por quê? Porque almas, meus amados irmãos, não se negocia.
Almas você não consegue comprar, ou seja, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E é por isso que há ali o conjunto de oração, jejum, fé e condições financeiras. Entendam bem desta maneira. Entendam bem dessa maneira. É assim. E é a condição financeira, porque nós estamos com os pés sobre esta terra e nós aqui precisamos desse amparo financeiro. Então, esta condição que permite que ele tenha o quê? Segurança material para cumprir o ID. Para cumprir o ID. E este, meus amados irmãos, é com um objetivo exclusivo, com um objetivo exclusivo de que Cristo seja conhecido, de que Cristo seja adorado por todos os povos e nações. E para isso nós precisamos que os encarregados de ir tenham suas necessidades supridas. E oração, financeiramente, é desta maneira. Nós temos que enviá-los, mas nós temos que sustentá-los. Desta maneira, meus amados, ele vai poder ficar ali mais tranquilamente, ele vai poder passar mais tranquilamente o conhecimento do reino, ele vai apresentar a obra redentora de Cristo para a salvação da humanidade, orientando sobre o arrependimento de pecados, sobre a santificação necessária e a transformação do ser interior, porque o nosso ser, o nosso corpo, isso aqui que muitas vezes nós desprezamos, é a morada do Espírito Santo e não pode ser desprezada, tem que ser cuidada, tem que estar bem alimentada, tem que estar bem nutrida e bem amparada, tanto espiritualmente como materialmente. A edificação, a santificação, a fé, a comunhão abre a porta do nosso ser, abre a porta do nosso coração, o que o torna próximo de Deus, e a santificação daquilo que frequenta o seu ser, é o seu ser tendo o Espírito Santo dentro dele. Nós não dividimos nada com ninguém, é o Espírito Santo que tem que habitar em nós. Indo já para o segundo assunto, o autor destaca que muitas igrejas, com raras exceções, limitam-se tão somente ao sustento dos missionários. E por esse motivo muitos deles deixam esposas e filhos e vão. E aí chegam lá, tem que arrumar um emprego para poder ter condições, aí é que eles vão tentar levar a família, mas eles vão com muito amor e vão, eles se envolvem realmente na obra, eles têm o coração deles fervendo por missões, e eles acabam fazendo isso. Mas na verdade, irmãos, o nosso cuidado ele tem que ser integral, ou seja, para com todos que estão ali trabalhando. E isto não se restringe à área espiritual apenas, não, mas também à área material, física, mental, área social. O acompanhamento pastoral ele é crucial. O missionário ele está no campo, e isto com muito amor e respeito, para que ele tenha forças para suportar todas aquelas dificuldades que surgem. Então nós temos que dar um amparo espiritual para ele, um amparo financeiro. O ser humano, meus irmãos, ele é composto de 7 áreas muito sensíveis. 7 áreas muito sensíveis. Vamos lá. E essas áreas, elas acabam confrontando ele continuamente. E quais seriam essas áreas? A área mental, a área espiritual, a área física, emocional, a área familiar, a área financeira e profissional. 7, são 7 áreas que judiam muito de qualquer ser humano, quanto mais um missionário que está lá, praticamente só ele e a família. Ou seja, em todas essas áreas ele precisa de atenção e ele precisa de cuidado. Se na igreja, na lida com os irmãos, nós precisamos dar todo este apoio a quem necessita, imagine ao missionário que estará vivendo distante de tudo o que aconteceu anteriormente. Distante de tudo o que aconteceu anteriormente na vida dele, distante de tudo com que ele conviveu. Nesta relação, meus amados, nós temos que buscar um contato constante com eles. As visitas, quando possíveis, devem ser feitas, tanto de nós para eles como eles para nós. O contato da igreja, membros, telefone, celular, WhatsApp, tem que falar com a família,
a família missionária, né? A família missionária é a esposa, é os filhos, é o missionário que está lá, que normalmente é um pastor ou um missionário. Então isso deve ser contínuo e deve ser comum, esse relacionamento tem que ser contínuo e comum, devendo inclusive, meus irmãos, ser organizado grupos de intercessão pelos missionários e suas famílias. Deve haver aconselhamento pastoral contínuo, apoio nos ai meu Deus, apoio nos estudos dos filhos, os filhos têm que ser apoiados, e tem que existir um aprimoramento intelectual de uma maneira geral da família, naquele envolvimento social deles, na região ou no país que eles estiverem. De repente são os ribeirinhos lá no Pará que nós ajudamos também, então, mas tem que ter este apoio, tem que existir esse envolvimento. Isso vai abrir muitas portas, muitas portas. Toda a pressão sofrida, meus irmãos, irá influenciar, inclusive biologicamente, estimulando e gerando alterações emocionais e físicas, inclusive, que irão gerar, que eu já falo da minha área, né? Que vão gerar o quê? Uma produção orgânica de hormônios, de substâncias químicas, como adrenalina, cortisol, norepinefrina, ou seja, a noradrenalina, e isso vai trazer o estresse, o esgotamento físico, o esgotamento emocional, isso reduz e até elimina totalmente a capacidade laborativa da pessoa. Isso significa que o missionário vai perder as condições morfopsicológicas ali, compatíveis para o desempenho das atividades dele. Se qualquer das áreas mencionadas estiver desorganizada, meus amados, ele perderá a sua produtividade, podendo até ocorrer ali aquela síndrome de Burnout. Acho que vocês não têm uma ligação com ela, mas é um esgotamento profissional, é CID-11, grupo 24. Eu tenho quase certeza, sim, CID-11 no grupo 24. Que percebe-se essa síndrome de Burnout, esse cansaço, essa estafa, essa desregulação de tudo que ele tem recebido. Portanto, meus irmãos, para falar para vocês aqui de Jesus também, ele já preocupado com a saúde psicológica e física daqueles que vão ali, ele já posiciona na época dos apóstolos, inclusive, ele deixa claro a necessidade de quê? De descanso. Ele já deixa ali claro a necessidade de descanso. Marcos 6. Perfeito. Marcos 6, 31 e 32, diz assim, que ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer direito, visto serem muito numerosos os que iam e vinham. Então eles foram a sós no barco para um lugar solitário. Então ali ele já fala, venha repousar um pouco. Portanto, fazer a obra de Deus é muito importante. E o Senhor reconhece que para fazê-la com eficiência precisa-se de descansos periódicos e de uma renovação. O missionário, e não só ele, mas o obreiro do Senhor, precisa entender que é necessário cuidar bem deste instrumento que é o missionário, devendo reservar um dia da semana para que ele possa descansar. E é confortador saber que Jesus compreende as limitações humanas, a fragilidade humana. Salmo 103,14 nos diz assim, que ele conhece as nossas estruturas, né? E ele sabe que nós somos pó. Vemos assim, meus amados, que Jesus então experimentou todas as fraquezas humanas. E ao se fazer homem, ele sentiu tudo o que nós sentimos, inclusive o peso do trabalho, o cansaço, as dores. Ele era carpinteiro, não se esqueçam disso. Portanto, a igreja que envia um missionário, ela deve orientá-lo a respeito e ajudá-lo também nesses períodos de férias, ajudando também em sua agenda durante todo o período de trabalho, com acompanhamento médico, com acompanhamento odontológico, bem como períodos de lazer e de descanso. Enfim, meus amados, precisamos, ao enviar um missionário, saber que devemos suprir todas as suas necessidades, bem como as necessidades da sua família. Então, nós devemos
também prover, não podemos esquecer disso, o seu retorno à sua terra em tempo propício. Ele vai ficar lá 3 anos, ele vai e fica 3 anos e ele tem que retornar. Então nós temos que também arcar com esse retorno. E não é só o dele, não é o missionário, a esposa e os filhos, é a família dele que nós temos que tratar e ver. Né? O terceiro assunto que nos apresenta a CPAD, a Escola Bíblica Dominical, fala sobre o compromisso da igreja e como suprir as necessidades do missionário. Romanos 12, 13 fala que que devemos compartilhar as necessidades dos santos e nós temos que praticar a hospitalidade. E o termo ali usado, desse compartilhar, é koinonel, do grego. Koinonel, que significa o quê? Informar, transparecer, ou seja, é deixar saber e saber o que está verdadeiramente acontecendo. Lembre-se que quando há comunicação, informação, quando há transparência, nos despertamos pela consciência de ajudar um pouco mais. E nós precisamos voltar a fazer isso na igreja. Nós estamos um pouco parados com relação a isso. Nós precisamos despertar a igreja para missões. E para isso, meus amados, nós precisamos de um contato contínuo com eles para saber as necessidades. Nós temos esse contato. Mas aqui na aula eu estou falando que nós precisamos ter um contato contínuo com eles. Porque o cristão, ele tem sim a responsabilidade social com todos. Todos. Tá? Quanto mais com os missionários, que fomos nós que mandamos, somos nós que cuidamos. Para fornecer esses meios, nós precisamos nos conscientizar de que o trabalho que nós achamos ser apenas deles, que o missionário está lá, a gente não está aqui preocupado. Aspas, né? Então, esse trabalho que nós achamos ser apenas deles é, na verdade, o nosso trabalho também. Nosso trabalho também, mas sendo feito por eles. E mais do que isso, meus irmãos, é um trabalho exaustivo, desafiador, difícil. Poucos, mas muito poucos mesmo, se propõem a fazer esse trabalho. É extremamente necessário, portanto, uma comunicação bem clara e contínua entre os responsáveis por missões e a igreja local. Eu falo poucos que se propõem a fazer esse trabalho, mas para fazer o trabalho. Está cheio de pessoa aí que é missionário, mas está em Londres, está nos Estados Unidos, está na Suíça, está cheio de missionário. Está cheio de missionário, tudo quanto é lugar. Tem uns que eu sou missionário, eu toco violão, eu queria tocar para poder alegrar as igrejas. Mas então nós vamos te mandar para... Não, eu queria que fosse ali nos Estados Unidos. Está assim, isso está assim. A igreja vai pagar, vai bancar tudo, ele vai ficar lá tocando guitarra numa igreja lotada lá dos Estados Unidos, e isso não é missões. Pregar para cristão é coisa da igreja local. Pregar para pessoas que já ouvem a palavra é necessário? É, porque isso faz ela crescer diante de Deus. Mas nós estamos aqui falando de missões, nós estamos indo para lugares onde não se conhece a Deus, onde não se conhece Cristo. Então nós precisamos fazer essa diferença. Entender essa diferença. Nós temos que ir pregar para quem não conhece Cristo. No caso de missões transculturais. É lógico que tem etnias que vão conhecer, outras não. Então você vai buscando ali, você vai se relacionando com tudo isso. Então, meus amados, nós precisamos nos conscientizar muito, muito sobre estas coisas. Sobre que nós somos responsáveis, como igreja local, de cuidar dos missionários. Né? Meus amados, na verdade, toda a igreja, eu preciso deixar claro para os irmãos, ela deve se envolver com missões, ela deve doar para suprir as necessidades, crianças, jovens, adultos, idosos, todos podemos contribuir, como nós já falamos, através de oração, jejum e das doações, do relacionamento. Sim, é verdade. Às vezes nós falamos sobre tudo e esquecemos de falar de relacionamento. E ele é muito importante. O distanciamento não impede a comunhão. Nós precisamos manter a relação continuamente e não esquecê-los no campo de batalha. Vamos nos colocar como sendo eles. Melhor, faço aqui uma pergunta. Se na igreja, meus amados, o seu pastor pouco ou nada, ele fala com você,
se ele não sorrisse para você, se ele não fosse simpático, e se ele só cobrasse sem ter uma palavra de carinho, de reconhecimento, de amor, ou seja, se ele tivesse pouco ou nenhum contato com você, se você fosse colocado de lado, menosprezado, o que é que você faria? Então, é isso aí. Da mesma forma, eles se sentem quando isto ocorre. Eles se sentem também desta maneira. Então, lembre-se sempre que eles estão isolados ali. Eles vão estar, todos eles, a família toda, estarão isolados ali. Mas estarão afastados das pessoas e dos familiares de seu convívio habitual. Desculpa, eu cometi um erro. Eles não estarão isolados, porque tem as outras pessoas, né? Tem as pessoas que são de lá que vão conviver, então eles não estarão ali isolados, mas eles vão estar sim afastados da família, dos parentes, dos amigos, das pessoas com quem eles conviveram, estando aqui no Brasil, nós estamos falando aqui do Brasil, então eles estarão afastados. Eles precisam, meus irmãos, do nosso apoio, das nossas orações, eles precisam do nosso jejum. Enquanto a igreja de Antioquia jejuava e orava, Paulo e Barnabé foram separados para levar o evangelho aos gentios. Vocês se lembram? Eu vou ler para os irmãos aqui na Bíblia um texto de Atos 13, de 1 a 3. Atos 13, de 1 a 3, eu já deixei separado aqui, porque era muita coisa. Então, Atos 13, de 1 a 3, eu já tinha trabalhado em todo esse contexto que eu falei para os irmãos, e aqui eu preferi ler para os irmãos. Então, Atos 13, 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado por Herodes, o tetrarca e Saulo. Por Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra de que eu tenho chamado. Amém? É dessa maneira, jejuando, é assim, é dessa maneira, jejuando, meus amados, que nós vamos conseguir separar, é orando que nós vamos conseguir separar. Então, veja também que não é necessário ser uma igreja rica financeiramente para ajudar. E aí eu vou ler para os irmãos 2 Coríntios 8, de 2 a 4, para que os irmãos tenham um entendimento melhor. 8, de 2 a 4. 2. Porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos que, com insistência, a graça de participarem desta assistência aos santos. Olha que maravilhoso. A palavra de Deus, nós lemos na esquina da direita uma coisa, na esquina da esquerda outra coisa ali, no fim é uma coisa só. Nós vemos que a palavra de Deus ela não é quadrada, ela não para e recomeça, ela é um círculo, ela continua falando a mesma coisa, apresentando a mesma beleza para todos nós. Então lembre-se sempre que a obra missionária jamais deve ser feita com os nossos restos, meus amados, mas sim com o que revela o amor do Pai e o amor que você tem pelo povo através do amor do Pai por você. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu acredito que tenha ficado clara essa aula. Qualquer dúvida podem me perguntar, que eu respondo. Pode fazer as perguntas pelo WhatsApp que nós respondemos. Tá bem? Deus abençoe vocês.